Hoje você pode estar pregando e na verdade a gente prega hoje 40 minutos no domingo para primeiro desfazer as horas que a pessoa assistiu de tanta baboseira no YouTube durante a semana. Tudo muito superficial, tudo muito corte. A gente hoje tem informação do tamanho do oceano, mas profundidade do tamanho de uma poça. É uma loucura. A gente vê a espiritualidade, a vida cristã de quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. A primeira marca do poço de Jacó, que ele era profundo. Um ministério pastoral ou transcultural de impacto precisa de profundidade. E profundidade é nos tirar das coisas rasas, é ir mais profundo com Deus, é ir mais profundo na sua intimidade com Deus. E quando eu continuo lendo João capítulo 4, eu preciso fazer uma pergunta. Então, quais são as marcas de um ministério profundo? Ok, Eduardo, que legal, profundidade, primeira marca. Mas quais são as marcas de um ministério realmente profundo? Quais são as marcas de profundidade de vida com Deus? Inclusive, o próprio João 4 vai responder para nós quais são as marcas de um ministério profundo. Primeira marca de um ministério profundo é a rendição completa a Deus. Jesus vai dizer para ela: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração é rendição, é entrega, é mais do que uma música que nós cantamos. Aqui Jesus está falando ao coração da mulher, a profundidade dela. Deixa eu lembrar vocês que Jesus falou sobre a mais profunda adoração. Não foi numa conferência, não foi numa mega church, foi a uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Ele falou disso para aquela mulher. E essa palavra que ele fala, o adorem, significa prostrar-se, render-se, entregar-se. Ele não está falando de dogma, ele não está falando de lugar, ele não está falando de monte, ele está falando de entrega total. Ele está falando algo muito poderoso, de que Deus não se impressiona com nossa força, Deus se impressiona com o nosso quebrantamento. Ele está falando que é a profundidade de vida com Deus, a rendição completa, a entrega total. Essa profundidade de vida com Deus que fazem os nossos gigantes ficarem pequenos, que fazem os leões jejuarem nas covas que nós enfrentamos ministerialmente. Então o que Jesus está dizendo é, a profundidade de vida, a primeira marca dela tem a ver com entrega, porque no reino de Deus as nossas entregas valem mais do que nossas conquistas. E quanto mais profundo você for com Deus, mais entregas você terá que fazer. Olhe para o nosso pai Abraão, o pai da fé, e Deus vai testá-lo e levá-lo ao nível de entrega quando pede Isaac. Ou seja, a minha abundância de vida nunca é medida pelo que eu possuí, pelo que eu conquistei, mas por aquilo que eu estou disposto a entregar e a render e a deixar aos pés do Senhor. Amém, queridos? Então Jesus chega para aquela mulher e essa conversa salta aos olhos, que ele vai falar de profundidade. E se você olhar com os discípulos, o chamado aos discípulos em Lucas capítulo 5, é a mesma conversa, envolve servir, obedecer, renunciar, a profundidade do Evangelho. Quanto mais profundidade com Deus eu tiver, mais entregas eu terei que fazer, mais chamado para servir eu serei. É que hoje está invertido um pouquinho. Mas a primeira marca de uma vida profunda com Deus é essa aqui: rendição completa, entrega total. Profundidade é entrega total. Você, como missionário, fez muitas entregas. Louvado seja Deus. Isso mostra um ministério profundo. Porque o ministério raso é que não tem entrega nenhuma e quer viver o máximo de Deus. Mas a primeira marca, o poço é profundo. E qual é a marca de profundidade? Rendição total a Deus. Segunda marca de profundidade de vida com Deus, sabe qual é? É não viver, ou não, alguém que não vive na zona de conflito. Eu gosto disso aqui em Jesus. Você sabe por que Jesus foi para Samaria? Ou escolheu passar por Samaria, indo para a Galileia? Porque o versículo 3 e 4 vai dizer: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Quando o Senhor ficou sabendo disso, sabendo do quê? Aqui está dando por que Jesus foi para a Judéia, para a Galileia, saiu da Judéia e foi para a Galileia. Por quê? Porque ele ficou sabendo disso. Sabendo do quê?
Do que Jesus ficou sabendo que o tirou da Judéia para Galileia? É só ler o versículo 1 de João 4. O primeiro versículo de João 4 vai: quando os fariseus e os religiosos começaram a dizer que Jesus batiza mais do que João Batista, fazer comparação entre ele e João Batista, ele pega sua sacolinha e diz: eu vou para outro lugar. Ele sai dessa zona de conflito, dessa zona só de discussão religiosa, porque o conflito religioso está estabelecido e Jesus pula fora disso. Hoje o que nós mais temos é gente discutindo na internet sobre religião, religiosidade, dogmas, coisas daqui, quais são as cores dos cavalos do Apocalipse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e horas e horas e horas de discussão na internet, e as samarias do nosso tempo estão lotadas de homens, mulheres, precisando de palavra, conforto, água viva, cura, restauração. E a gente está na internet discutindo zona de conflito, de briga, de discussão puramente religiosa. E Jesus ali está mostrando exatamente isso. A Bíblia vai dizer por que ele saiu da Judéia e voltou para Galileia. Porque queriam compará-lo a João Batista. Ele sai fora de comparação. Jesus não veio para trazer uma religião, ele veio para restaurar nosso relacionamento com o Pai, e muito menos para ficar disputando cargo, título e números, e quem batiza mais com o João Batista. Então quando começam a compará-lo, ele pula fora e vai para Judéia e passa por Samaria para encontrar aquela mulher. Me apavora quando eu vejo isso muitas vezes, e isso que tem, de fato, e nós ouvimos um pouquinho da pastora aqui um pouco antes, eu vejo esfriado e diminuído o nosso poder de impacto. É que são horas e horas e horas de igrejas e denominações discutindo atas, estatutos, coisas assim, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e horas de convenções, de conferências, e vamos fazer isso, e nada de oração, e nada de profundidade de vida com Deus, e nada de tocar Samaria. Então a vida profunda sai da zona de conflito puramente religioso e vai para o campo jogar. Aleluia. Jesus ensina isso. O que caracteriza uma profundidade de um ministério transcultural pastoral de impacto, igual de Jesus? Outra coisa, letra C, é que ele valoriza todo tipo de pessoa, todas as pessoas. Valoriza todas as pessoas. João 4,7 vai dizer: nisso veio uma mulher samaritana tirará. A gente sabe que aquela mulher estava completamente fechada para qualquer tipo de relacionamento. Ela já tinha feridas demais. E sabendo disso, Jesus não chegou ali com mais um sermão. Jesus não chegou igual um testemunha de Jeová, de porta em porta, batendo, dizendo, refutando a fé dos samaritanos e o monte onde eles... Não, Jesus não chegou em Samaria distribuindo folheto com as principais doutrinas. Jesus chegou humilde, pedindo água a uma mulher. Você sabe o que é isso para um judeu? Ele dá valor a uma mulher, o tanto que ele valorizava a multidão. Ele vai a Samaria, que era o lugar onde os religiosos judeus evitavam, porque Jesus pisa onde a religião não pisa. Jesus fala com quem a religião não conversa. Ele ouve as pessoas que aquela religião não ouvia. Me impressiona isso. Jesus vai gerar impacto em Samaria. Se fosse a gente agora, como é que você vai chegar em Samaria, um lugar totalmente diferente do seu? Qual é a sua primeira ação evangelística? Talvez a gente levaria folheto, montaria estratégia. Eu fico impressionado com a estratégia de Jesus, porque Jesus escolhe começar o seu evangelho, a sua igreja missionária em Samaria, com a Gretchen de Samaria. Não sei se vocês se lembram da Gretchen. A Gretchen de Samaria, é verdade, porque ela já tinha tido 5 maridos, o homem que ela estava não era o dela. Ou também, se fosse homem, para que hoje a gente não pode, né, ter nada de preconceito, se fosse homem, seria o Fábio Júnior de Samaria. É isso, ele resolve começar com ela. Ele quebra os paradigmas culturais, sociais, religiosos, sai da zona de conforto da religião, valoriza todo tipo de pessoa. Gente profunda com Deus valoriza todo tipo de pessoa. Sabe que Jesus pode salvar, curar, restaurar, libertar qualquer pessoa. Por isso que Jesus chega manso, pedindo água. É o evangelho que valoriza a pessoa, não expulsa ela. E o que é isso? Isso para mim é o resumo do que Jesus veio nos ensinar.
ensinar. Aliás, ele mesmo vai dizer em Mateus capítulo 11: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque humildade, na verdade, tem a ver com a lei do esvaziamento. O difícil não é Deus nos encher, o difícil é a gente se esvaziar daquilo que Ele não nos deu. Tanto é a lei do esvaziamento que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo aos Filipenses, mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se e assumiu a forma de servo. E eu olho essa humildade de Jesus e eu vejo a toalha, eu vejo a bacia, eu vejo o servir, ele que dá o mesmo valor a essa mulher. E hoje a gente vê muitos ministérios tóxicos, intoxicados, porque há muito pouco disso aqui, dessa profundidade de vida que toca qualquer pessoa. Quais os sinais da humildade de uma pessoa? Quais os sinais de um ministério realmente humilde que eu vejo a partir de Jesus? Que eu olho aqui, ele é ensinável, a pessoa é ensinável. Eu gosto disso aqui, de gente ensinável, porque Jesus nos ensina isso. Para Jesus não existe trabalho pequeno demais. Gente humilde não tem trabalho pequeno demais. Óbvio que eu estou falando de humildade no sentido espiritual, não estou falando dessa falsa humildade que às vezes uma pessoa pode dizer, ele é tão humilde. Na Bíblia, humildade não tem a ver com pobreza social, com que roupa tem, ou na casa que mora, ou o lugar que mora. Tem a ver com a sua vida interior, em colocar o outro antes de si mesmo. É o que Jesus fazia. O humilde de verdade é alguém que se esforça para ajudar o outro a ter sucesso. Jesus se esforçou para ajudar aquela mulher totalmente quebrada a ter sucesso na vida, a ser restaurada na vida. Jesus é esse exemplo para nós. Mas eu quero dizer mais uma coisa, para não me delongar muito nessa primeira marca, a profundidade, é que a última marca que eu encontro em João 4 de um ministério profundo, é que um ministério profundo desenvolve os sentidos espirituais. Desenvolve os sentidos espirituais. A Bíblia vai dizer, aliás, mais um texto que é chave para nós, na nossa doutrina, nosso ensino bíblico. João 4,35, Jesus diz, logo depois do encontro com a samaritana, aos discípulos: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ele fala de novo, esses textos célebres, a gente acha que Jesus devia estar numa conferência, 50 mil pessoas, não, era com a mulher samaritana, só tinha uma lá e depois chegou os 12. Só com elas, só com essas pessoas. E o que a Bíblia vai dizer aqui? Que Jesus não foi para Samaria por conveniência ou por acaso. Ele tinha uma visão, um propósito. Jesus, ao evangelizar aquela mulher, usou palavra de conhecimento, palavra profética. Ele disse: você não tem marido mesmo, já teve 5 homens, e o que nos falta é esses sentidos espirituais, como nós já ouvimos hoje aqui. Eu estava orando um pouquinho antes, deixa o pastor Rosalie roubar minha palavra. Não, Espírito Santo, tem umas coisas que eu quero falar que ela está falando também agora antes. Por quê? Porque hoje a gente vive esse tempo dos métodos, das fórmulas, é isso aqui. E profundidade de vida com Deus é se não desenvolver os sentidos espirituais, palavra profética. Se você não desenvolver batalha espiritual, essas coisas, que a nossa guerra não é humana, não é nesse que falávamos ontem no jantar. Se não tiver jejum, oração de verdade, profundidade de vida com Deus, sentidos espirituais aguçados, a gente vai ficar nessa superficialidade, nesse evangelho que não muda nada, só concentrado em circunstâncias. Mas o que eu vejo aqui é que Jesus não usou esse ou aquele método, ele usou palavra de conhecimento, palavra profética, e até os discípulos ficam doidos, e a gente sabe disso. O homem natural não consegue enxergar esses tesouros escondidos. O homem só naturalmente não consegue ver isso, porque tudo que começa com visão e só decisão humana termina em confusão, é Torre de Babel. Agora, tudo que começa com visão da palavra, unção de Deus, termina em avivamento, Pentecostes. Louvado seja Deus por isso. Eu gosto de 2 Reis capítulo 6. Você conhece o texto? Quando o exército cerca Eliseu e o seu moço na sua casa, e a Bíblia vai dizer que quando o servo do profeta acorda, abre a porta, ele diz: e lascou, volta para dentro. Acorda o profeta, que ele acordou mais cedo, e diz: Eliseu, acabou tudo, nós estamos completamente cercados. Cercado, acabou tudo. Você sabe a história, né? O rei da Síria estava atacando Israel, e Deus mostrava todos os planos
para o rei de Israel, que ouvia Eliseu. O rei da Síria falou: vamos atacá-los em tal lugar. Aí quando eles chegavam lá, o exército de Israel já tinha fugido. Aí o rei da Síria reúne todo o seu exército e diz: quem que é o dedo duro? Quem que é o X9? Quem é que está contando nossos pontos? Tem alguém que quer matar alguém? Aí eles dizem: não, é que lá tem um profeta. Eles dizem: então vamos pegar o profeta. Quando eles cercam com todos os seus carros, quando o servo de Eliseu acorda e vê toda aquela história, diz: agora morremos. Eu acho lindo, porque Eliseu não ora, não dá 7 voltas. Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja, que ele não via espiritualmente. E quando Deus abre os olhos do rapaz, tem carros de fogo, cavalos de fogo, anjos, eles uma milícia em torno deles, aleluia. Quantos creem nisso aqui, meu irmão? Nosso trabalho é espiritual, ou a gente busca esse avivamento, essa visão espiritual, esses sentidos espirituais aguçados, ou nós não vamos ter um ministério profundo. Porque nossa obra é sobrenatural, não é natural. Uma pessoa se converter numa igreja, isso é natural, é sobrenatural. A gente sabe, ela não se converteu porque a gente é bom, porque nosso sermão é bom, é porque o Espírito Santo de Deus opera, cura, ainda a conversão do pecado transforma. Enquanto mais nós nos esvaziarmos, mais Deus pode nos encher. Repito, o difícil não é Deus nos encher, o difícil é a gente se esvaziar. E Deus quer nos encher mais uma vez e outra vez mais, e os próximos anos, para a gente ver o maior avivamento tocando a terra, tocando de novo a Europa, tocando de novo países que já foram isso uma vez, amém? Então a primeira característica do poço de Jacó é profundidade. A mulher falou para Jesus: o poço é profundo. A primeira marca de um ministério pastoral ou transcultural de impacto como o de Jesus transformou Samaria inteira. A cidade toda foi impactada, porque tinha profundidade. Você quer impactar o país, o povo, tem que ter profundidade, porque esse mundo já é superficial demais. Eu não perguntei, mas desistiu. E as pessoas querem profundidade. Eu estava falando numa conferência agora nos Estados Unidos, mês passado, em fevereiro, em Dallas, e um pastor que me antecedeu estava falando uma estatística que nos Estados Unidos, Manuel, uma estatística incrível, nunca houve. Fizeram uma pesquisa entre os adolescentes e eles nunca houve tanto interesse pela Bíblia e por Jesus como há nos dias de hoje entre os adolescentes. Um negócio incrível. E a igreja está preocupada: vamos pôr um playground lá. Não, filho, põe eles numa sala e mete Bíblia neles tudo. Porque o que eles querem é Bíblia, o que eles querem é a palavra, eles querem saber mais de Jesus. Então, essa profundidade de vida com Deus. E a primeira marca do poço, ele era profundo. Segunda marca do poço, que também é a marca de um ministério transcultural de impacto, é que tem durabilidade. Segunda característica do poço de Jacó, que a conversa com Jesus e a samaritana nos revela. O poço era profundo, mas ela também diz que o povo era durável. Ela diz, olha o versículo 12: acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? A segunda marca do poço é durabilidade. É a segunda marca de um ministério de impacto: durabilidade. Porque a Bíblia vai dizer, e a mulher diz: o nosso pai Jacó bebeu desse poço 1700 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então, se nós estamos falando, nós estamos há 2000, depois já estamos falando de um texto de 3700. Ou seja, Jesus está nos ensinando o que? Durabilidade. Nos dias de Jesus, as pessoas bebiam água do mesmo poço que Jacó bebeu, que seus filhos beberam, e hoje ainda você vai lá e está no mesmo lugar. É incrível. Então não é só profundidade. Esse texto está nos ensinando que o ministério de impacto tem que ter durabilidade. Não é só uma semana, não é só um mês, não é só, vou ficar 2 anos, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, é sobre perseverança, é sobre durabilidade, é sobre continuidade. O que Jesus vai nos ensinar aqui, que continuidade é mais importante que velocidade. Acabamos de ouvir o testemunho da pastora aqui, 35 anos. E tem gente que olha a glória, mas nunca olha a história. E a verdade é que hoje ao mesmo tempo que há muita superficialidade, há muita inconstância também. Gente que começa algo e nunca termina. Essa questão é comum nas igrejas, inclusive a gente que no domingo chega para você, te procura e diz: pastor, preciso chamar de Deus, uma visão de Deus, um negócio de Deus. Eu sou o apóstolo Paulo.
No domingo ele sai da igreja achando que ele é o apóstolo Paulo. Na sexta você já tem que desencapetar ele de novo. É uma doideira. Porque essa inconstância, esse começa que não termina. E quando a gente fala de durabilidade, a gente está falando sim disso. Perseverança, continuidade, abnegação, dedicação. É disso que o poço está falando. É resistir e vencer essa síndrome sutil, paralisante da inconstância. Porque a gente começa rápido demais, veloz demais, mas se você procurá-lo depois de 6 meses, não tem mais trabalho nenhum, já desanimou, que era para vir 2.000 pessoas, veio 20. Eu pensei que em 6 meses já teríamos 2.000 pessoas, só temos 200. E já começa a desistir porque não teve aquele resultado. E a Bíblia está falando de durabilidade, de um ministério durável. Inclusive falávamos no jantar ontem, o pastor Elias estava dando uma pequena aulinha para nós no jantar, né? Porque é bom estar conhecendo para ter uma aulinha. Por exemplo, na Coreia, não é? Agora estão loucamente atrás de trazer os jovens de volta para a igreja. Viveu o maior avivamento, mas agora só tem velho de cabeça branca. Se morrer tudo, acabou a igreja, pastor. Não tem mais igreja. E agora tem que revitalizar com os jovens, porque os jovens não estão mais lá. Não tem durabilidade. Nós estamos falando de avivamentos que não tiveram durabilidade. Porque um avivamento pode virar um movimento, mas se não cuidar, vira um monumento. E se não cuidar, vira um mausoléu. Porque não teve continuidade. Não houve continuidade, não houve durabilidade. E é disso que está falando aqui. Ou seja, como é que eu meço essa espiritualidade? Não é por momentos de deslumbres, é pela durabilidade, é pela continuidade. Porque, como disse Oswald Chambers, a vida espiritual, a melhor medida de uma vida espiritual não é feita, não é medida pelos seus êxtases, mas pela sua obediência contínua, é pela sua continuidade. Nenhum ministério vai mudar do nada. Olhe para José, olhe para Jesus, olhe para Paulo. Continuidade, continue fazendo a mesma coisa, ainda que as circunstâncias sejam outras. O que fez de José, falei, o livro que está em mente para governar coração, para servir, fala de José, a história de José. O que fez de José? Ele era a mesma pessoa, na circunstância boa e na ruim, servo com excelência. Foi o melhor servo na casa de Potifar, o melhor servo na prisão e se tornou o melhor governador. Porque teve continuidade, não desistiu no começo. Então qual é a segunda marca do poço de Jacó? Característica que marca um ministério também de impacto, durabilidade. Então profundidade, durabilidade. Terceira característica do poço de Jacó: acessibilidade. Um ministério de impacto como o de Jesus é acessível. Acessibilidade. A mulher vai dizer: bem com os seus filhos e o seu gado. O poço era acessível para as pessoas, para os animais, para qualquer um. Ele era profundo, ele era durável, ele era o quê? Acessível. A última característica do poço sugere para nós mais uma qualidade de um ministério pastoral ou transcultural de impacto: a acessibilidade. Jacó bebeu água do poço, seus animais, seus filhos, a samaritana estavam bebendo, era acessível. O famoso poço era acessível. Jesus era acessível. Entre 3 caminhos possíveis para ir, ele escolhe passar por Samaria. Os judeus ortodoxos evitavam Samaria. Jesus passa por Samaria, porque ele muda o caminho só por uma pessoa. Ele vai onde a religiosidade evitava ir. E nós vemos o poder real do Evangelho na vida de alguém, quando o nosso redor todo é transformado, é mudado. Eu fico impressionado com isso, porque hoje falar de profundidade, durabilidade, acessibilidade, ministério é um desafio muito grande nos tempos de hoje. Porque hoje a gente tem muitos profetas, pregadores de milhões na internet, no virtual. E nada contra a internet, nada contra o mundo virtual, mas nós temos gente pregando hoje na internet que nunca expulsou o demônio, nunca fez um velório, nunca chorou com uma mãe que perdeu o seu filho, nunca fez uma visita pastoral. E quando a pessoa manda uma mensagem, é um robô que responde, não é ele. É a inteligência artificial que já vê as respostas e responde para a pessoa. Não é um pastor, não é um servo de Deus, não é alguém que a partir de suas próprias feridas vê Deus curando as outras pessoas.
não é alguém que está acessível. Hoje a gente tem um modelo popstar de pastor que é uma loucura. Mas Jesus não, ele está falando de ministério acessível. O poço era profundo, o poço era durável e o poço era o quê? Acessível. E quando eu olho para Jesus, quando eu olho para João 4, também me entrega quais são as marcas de um ministério acessível. Do que nós estamos falando? Quais são as marcas de um ministério acessível? Primeiro, é um ministério que se livra de toda a religiosidade. Se livra de toda a religiosidade. Jesus sabia que a religiosidade não estava fora, mas dentro do seu time. O nosso problema não é o que está fora, é o que está dentro. Aliás, é só você olhar para Judas, é só você olhar para Ananias e Safira, que o diabo tenta parar o ministério tudo por fora, quando não consegue, tenta por dentro. Né? Pedro vai dizer para Ananias e Safira, por que deixaram Satanás encher o coração de vocês? Foi por dentro. E eu gosto disso aqui que Jesus faz. Se você ler o texto todo, eu nem vou ler tudo, mas vou resumir. O começo de João 4 diz que quando eles chegam em Samaria, Jesus chama os 12 e diz assim: vão na cidade comprar comida. E os discípulos vão na cidade. Aí ele pega e encontra a mulher no poço, sozinho. Quando os discípulos voltam, leia com cuidado o texto, você vê que eles já começam a ficar um pouco impressionados, porque eles começam a ver Jesus conversando com as mulheres. Segundo, conversando com uma samaritana. Eles já começam a estar tudo negócio, eles já começam a torcer o nariz, eles já começam a olhar, tá meio estranha essa conversa. E aí eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, chegamos com a comida. Venha com cuidado do texto. Jesus, espera aqui, diz que eu estou com fome. Eles dizem um para o outro: mas ele nos mandou comprar comida, agora ele não está com fome? Será que mandaram um iFood, pediu um Uber Eats, tem alguma coisa aqui que chegou e a gente não estava, mandaram um Mac para ele? O que aconteceu? Aí Jesus diz: não é essa a comida que eu tenho que comer. Quando Jesus mandou eles para a cidade, não mandou porque estava com fome, porque ele estava se livrando dos religiosos. Eles não suportariam aquela conversa, eles não suportariam aquela mulher, eles não suportariam ficar aquele tempo. A religiosidade não estava fora, estava dentro. Por isso, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele só deixa entrar Pedro, Tiago e João, porque ele está pondo para fora. Porque a religiosidade mata sonhos, castra destinos proféticos. A religiosidade bloqueia toda ação nova que o Espírito Santo quer fazer. Isso aconteceu com Pedro. Vou falar na minha outra mensagem de Pedro. O Espírito Santo lhe dá uma visão. Você sabe, ele está lá, Atos 10, e vê um lençol cheio de animais, que o Senhor diz: mata e come. Pedro diz: imagina, o Senhor está doido para comer essas coisas aí? Esses animais não fazem parte da minha religião. E Jesus está falando de outra coisa. A visão é que ele ia para a casa de Cornélio, um não cristão, encontrar algo novo, ver algo novo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus se livra dos religiosos. E os religiosos estavam dentro, não estavam fora. Exato. Estavam na equipe missionária de Jesus. Como transformar uma mulher? Imagina, uma mulher samaritana não dá. Essa é a primeira coisa de um ministério acessível. Se livra de toda a religiosidade. Segunda, letra B, abandona tudo que atrapalha. A Bíblia vai dizer que a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse a todas as pessoas que ela encontrava: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava para ver. Porque a mulher, a Bíblia diz, deixando o seu cântaro, deixando tudo que atrapalha. E é mais incrível ainda, que a letra C vai nos dizer: uma pessoa acessível se livra da religiosidade, deixa tudo que atrapalha, que muitas coisas a gente está muito engessado. A gente tem que deixar aquilo que engessa, que impede essa velocidade, esse impacto maior do Evangelho. Deixe isso aí, meu filho. Porque a gente viu quanto que denominações, igrejas foram engessadas. Deixa isso, e para que os ministérios tenham maior impacto. Jesus está nos ensinando um ministério pastoral de impacto, transcultural de impacto. E letra C, que eu vejo aqui com essa mulher, a gente terminar, é que alguém que é realmente acessível compartilha tudo que recebeu de Deus. A mulher compartilhou tudo que recebeu de Deus. Tudo. Líderes apostólicos, pessoas veem pessoas como potenciais. Vou repetir: Jesus vai trazer maior impacto em Samaria. E não foi pela televisão, foi pela Gretchen. Foi por
uma mulher, e ela se transforma a primeira missionária em Samaria. Ou seja, um ministério transcultural, pastoral de impacto tem que ser profundo, durável e acessível. As três características do poço de Jacó: profundo, durável e acessível. Uma igreja de verdade, uma família espiritual que vai impactar um lugar, é aquela que tem pessoas na sua membresia, não gente que tem títulos, mas gente que tem profundidade de vida com Deus, durabilidade de vida com Deus e acessibilidade. Está acessível para os outros terminarem, para os outros alcançarem Jesus. Foi o que aconteceu em Samaria. E eu termino contando uma história que eu vi em São Paulo acontecer. Ao falar de ministério profundo, durável e acessível, quero falar de uma senhora, Dona Marina, que morava num bairro da Vila Maria, zona norte de São Paulo, professora do ensino infantil, do pré-escola. E essa Dona Maria, uma cristã convertida no estado de Goiás, Deus enviou o seu marido, que trabalhava no Banco Itaú, já falecido, foi transferido para o estado de Goiás para implantar um sistema de tecnologia lá, e ela foi junto, e lá ela conheceu Jesus. Lá ela teve um encontro extraordinário com Jesus, só ela. Ninguém da família dela era cristã. Quando volta para São Paulo, ela está impactada, procura uma igreja batista na Moca, e ela diz: eu queria abrir minha casa para começar a falar o que eu ouvi lá em Goiânia para as crianças. Eu sou professora. E ela começa um trabalho na sua casa só com crianças. Abriu a sala, pediu autorização para o marido, não era crente, ninguém crente na família dela. E ela é professora do ensino fundamental, do ensino infantil. Um dia, criança só de 6 a 5, 6 anos, era a idade que ela atendia. E um dia, uma das suas crianças na porta da escola, ela vê a mãe vindo buscar, e ela identificou que era vizinho, morava na mesma rua. E a Dona Marina disse para a mãe dessa menina, 6 anos de idade, disse: a senhora não queria deixar a sua filha? Eu sei que a senhora mora na minha rua, eu sou professora aqui, sou professora da sua filha, mas eu queria dizer para a senhora que de quarta-feira, lá na minha casa, eu ensino a Bíblia, e eu oro com as crianças. Não é nada de religião. Olha essa professora, não é nada de religião, eu só ensino a Bíblia para crianças. A mulher prontamente, diretamente respondeu para ela: mas eu não sei se a senhora sabe, mas nós somos espíritos. A minha religião é do espiritismo de esquerda. Não sei se vocês todos sabem o que está falando de candomblé, umbanda, do espiritismo mais puro mesmo, é do atabaque mesmo, é do negócio mesmo. E aí ela diz: não tem problema, deixe sua filha ir lá. Ela disse: é verdade, a mãe da menina, toda religião é boa. Na sinceridade dela, buscando, tentando encontrar Deus, diz: toda religião é boa, vocês estão falando da Bíblia, oração, vou mandá-la lá. Na quarta-feira, ela chamou o filho, o irmão da menina, 2 anos mais velho, ela tinha 6, ele tinha 8, e disse: leve a sua irmã até a casa da Dona Marina, era 50 metros na rua, e disse: ela vai lá participar de um negócio de Bíblia, deixa ela lá, porque ela pode participar disso aí, e se você quiser ficar também, fique lá. E aí o menino disse: não, mãe, eu vou ficar na rua jogando bola. E a menina foi. E naquela noite ela fez como faz todas as semanas: orava, ensinava uma história da Bíblia. E naquele dia, no final, na quarta-feira, terminando a reunião, ela fez uma pergunta: tem alguma criança aqui? Só tinha criança entre 4 e 6 anos, olha só. Ela fez uma pergunta e disse: tem alguma criança aqui que gostaria, se ouviu a história, de ter uma experiência real com Jesus? Entregar a sua vida a Jesus? Crianças de 4 a 6 anos. Essa menina de 6 anos de idade levantou a mão. E ela disse, e outras também levantaram a mão. E ela orou por aquela criança. E foi embora, normal, quarta-feira. Na sexta-feira, a casa dessa senhora, que era a mãe dessa menina, tinha um centro espírita. O centro espírita era na casa dela. Os trabalhos eram na casa dela. E ela era assistente da mãe de santo. Era a segunda no comando. E na quarta a menina foi ao culto, entregou a vida para Jesus. Na sexta, o atabaque está comendo solto lá na casa dela.
Ela e o irmão não podiam nem ver as sessões. Os vizinhos de toda a região se reuniam lá, porque a gente, óbvio, né? Estou falando aqui só com pastores e líderes, sabemos o que é isso espiritualmente. Um demônio que possuía tanto a mãe contra a irmã da mãe da menina, que era mãe de santo, portanto a tia da menina. E ali revelavam, e as mulheres, as vizinhas que queriam tomar o marido da outra, outro que queria ganhar dinheiro, outro que queria lascar o outro financeiramente, ia fazer um trabalho. Esse era o ambiente que essa menina vivia. Toda sexta-feira na casa dela, sempre o Espírito acontecia lá, gente da vizinhança toda indo fazer trabalho lá. E naquela sexta, da mesma maneira. Só que ela e o menino não podiam participar das sessões, ficavam no quarto, porque não podiam ver os trabalhos que eram feitos ali, mas nunca terminava uma sexta-feira sem que a tia da menina, irmã da mãe dela, fazia, óbvio, possuída por um demônio, fazia um trabalho com as duas crianças, porque a família tinha muitos problemas. Já tinha vários negócios que quebrou. A menina era praticamente cega, essa menina não conseguia enxergar com 6 anos, já tinha sofrido vários acidentes, e toda semana tinha que fazer um trabalho, tinha que fazer algum trabalho para curar. Essas duas crianças cresceram nesse ambiente, no ambiente que era o pai acordando elas de sábado de manhã e dizendo: vamos para a praia. E eles: vamos para a praia, que legal. Era para chegar lá, fazer um despacho e voltar. Era o ambiente deles. E naquela noite, sexta-feira, a mãe leva a mãe de santo ao quarto para fazer o trabalho, o descarrego, alguma coisa nas duas crianças. Ela chama o filho, e ele vem, e a mãe de santo faz o trabalho do filho, dá os banhos, levanta, faz toda aquela coisa que você talvez já tenha visto em algum lugar. E aí diz: agora minha filha, venha filha, é sua vez agora, porque ela vai fazer o trabalho. 6 anos de idade, o menino 8. E aí traz a menina. E aí quando traz a menina, quando a mãe de santo está nessa distância, só mais ou menos 1 metro da menina, ela diz assim: opa, agora eu não posso mais, porque o homem de branco está com ela. Uma história poderosa. Essa professora estava acessível para uma criança. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu sou o menino do quarto. Porque essa é a minha família. Porque essa era a minha irmã. Porque foi assim que Jesus resgatou nossa família. E que valor há ensinar Jesus para crianças de 4 a 6 anos? O que é uma criança que entrega sua vida a Jesus? Ali, naquela noite de sexta-feira, a minha mãe entrou em parafuso, porque a pergunta que ficou na mente dela foi: eu pensei que o Deus que eu servia era o mais forte. Como é que ele não pode atuar com esse homem de branco? Sabe o que minha mãe fez? Foi na casa da dona Marina, no outro dia, bateu na porta dela e disse: aconteceu um negócio lá, o que a senhora fez aí? Ela disse: eu não fiz nada. A dona Marina disse para ela: mas eu não sei, a senhora já leu a Bíblia? Minha mãe falou: nunca. Ela disse: espera um pouquinho. Entrou em casa, pegou uma Bíblia, marcou no Evangelho de João e disse para minha mãe: comece lendo aqui, leia aqui. Minha mãe, que gosta muito de leitura, lê demais, começou a ler o Evangelho de João. Quando minha mãe passa no capítulo 8 do Evangelho de João, ela se converte sozinha na sala onde era o centro espírita, larga a Bíblia, sai correndo, atravessa 50 metros, toca a campainha da dona Marina e diz: eu entendi, eu vim entregar minha vida a Jesus. Daqui a 2 semanas, eu completo 48 anos. Portanto, faz 40 anos que isso mudou a história da minha família. Aleluia. Muito forte. E hoje eu estou pregando aqui para vocês por causa de uma senhora.
profunda, durável e acessível. Isso é um ministério de impacto. Então, o Jesus que a gente conhece, se uma criança